A gente vê uma diferença muito grande, né? Essa sétima trombeta que será tocada no fim dos primeiros 3 anos e meio da tribulação, além de anunciar o fim e o governo de Cristo que será estabelecido após o seu segundo advento, né? Apocalipse 19:11, que vai ser o milênio, desencadeia essa sétima trombeta de Apocalipse 11, versículo 15 e 19. Ela desencadeia as 7 taças da ira de Deus, que será derramado durante os últimos 3 anos e meio da tribulação. Essa última trombeta envolve vários anunciados. Por exemplo, se você acompanha Apocalipse 11, versículo 15, você vai ver lá: Cristo reina, os 24 anciões adoram a Deus, a ira das nações e o tempo de dar galardões aos profetas, o juízo, relâmpago, trovões, terremoto e vozes, e as 7 taças da ira de Deus, que vai desencadear as 7 taças da ira de Deus. Os relâmpagos, os trovões, o terremoto e as vozes se refere aos últimos juízos, que são denominados as 7 últimas pragas da ira de Deus, como está em Apocalipse 15, versículo de número 1. Devemos atentar ao fato de que haverá vários juízos após o toque da sétima trombeta, então não tem nada a ver com arrebatamento. Logo, não podemos confundi-la com a última trombeta de 1 Coríntios 15, 51, que é a última trombeta do arrebatamento, que Paulo usa esse símbolo, né, essa expressão, última trombeta. E ali a gente vê que é uma trombeta de bênção, porque será o arrebatamento, transformação do corpo e ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com essa última trombeta de Apocalipse 11:15, que se refere a juízos. Em Apocalipse, essa trombeta é de juízo e corresponde a eventos da última metade da tribulação. Eu também anotei aqui que em 1 Coríntios 15:51, a trombeta é sinal de bênção para os salvos, onde esses serão transformados para serem imediatamente arrebatados, diferente de Apocalipse 11, versículo 15. A trombeta de Apocalipse é ouvida no céu, a de juízo é ouvida no céu. A do arrebatamento é ouvida na terra. A trombeta de Apocalipse é de juízo, a do arrebatamento é de bênção para os que morreram em Cristo e os vivos nele. E a trombeta do arrebatamento anuncia a ressurreição dos mortos. Então a gente vê essa diferença muito grande. E o Paulo não tem como usar essa referência de última trombeta de Apocalipse 11, versículo 15, com a última trombeta de Apocalipse de 1 Coríntios 15, 52. Até porque Paulo está usando algo ali que os coríntios compreendiam no seu contexto. Por exemplo, quando ia iniciar um jogo, naquele contexto grego-romano, se tocava uma trombeta e iniciava os jogos lá naquela cultura. E aproximadamente ali 7 dias, uma semana, quando ia finalizar os jogos, ia encerrar os jogos, tocava a última trombeta. Assim o povo compreendia que estava encerrando os jogos na cultura grega-romana. Assim os coríntios compreendiam. E Paulo usa esse símbolo, a última trombeta, representando que acabou a jornada da igreja aqui na terra, encerrou a jornada da igreja aqui na terra. Então Paulo usa essa expressão, última trombeta. E como os irmãos de Corinto já compreender que essa última trombeta que o apóstolo Paulo está falando se refere à última trombeta de Apocalipse 11, versículo 15, sendo que Apocalipse nem tinha sido escrito ainda. Apocalipse só vai ser escrito, né, o apóstolo Paulo já vai estar morto, decapitado. Então não tem harmonia nenhuma. 1 Coríntios 15, 52, a última trombeta que Paulo usa, com a última trombeta que o anjo toca em Apocalipse 11, 15, sendo que Apocalipse só vai ser escrito lá pra frente. O apóstolo Paulo vai ser decapitado, aí João vai ser preso lá na ilha de Pátimo e Deus vai se revelar para ele. Então não tem como os irmãos de Corinto compreender nesse contexto que haveria a última trombeta lá. Na verdade, Paulo está usando uma expressão que aquela cultura grega-romana compreendia. Então os irmãos de Corinto estão compreendendo o que o apóstolo Paulo está falando, porque tem a ver com a cultura dos jogos daquela época. Tocasse uma primeira trombeta para iniciar os jogos, e como ia encerrar os jogos, tocava a última trombeta. Então Paulo usa essa expressão. E se você vê ali a diferença, né? Porque o contexto da última trombeta de Apocalipse 11, versículo de número 15, é o contexto de juízo. E a sétima trombeta, ela desencadeia as 7 últimas taças do último juízo de Deus nos 3 anos e meio do final do período tribulacional. Então não tem como harmonizar isso. E o pós não tem como utilizar isso, porque na verdade não tem base nem pro pós. Essa última trombeta de Apocalipse 11, versículo 15, com a última trombeta que Paulo usa essa expressão, última trombeta de 1 Coríntios 15, versículo de número 52. Não tem como harmonizar isso, porque a última de Apocalipse 11, 15 é de juízo, o seu contexto, e de 1 Coríntios 15, 52 e 53 é de bênção, é para a igreja. A última de Apocalipse 11, 15 é tocado no céu, de 1 Coríntios 15, 52 é tocado para ouvir-se na terra. Então é uma diferença tremenda.